Bom, continuando sobre programação em Python, né, tem que falar de tipos de dados, os tipos de dados mais básicos usados por uma linguagem de programação como o Python, né? Então, Python tem os tipos inteiros, como vimos em pseudocódigo, né, que representa números inteiros, e a gente chama ele de int, é o que representa o tipo, né? E aqui são alguns exemplos de números inteiros, né? Desde os positivos, negativos, zero, e eles são representados em formato decimal. Já os números reais são representados, né, como no computador e em Python, como números de ponto flutuante. Para isso, nós temos o tipo de dado float. Um float é como um número real, mas com suas limitações, né, mas consegue representar números muito grandes ou muito pequenos em notação científica ou usando o ponto decimal, né? Então vocês veem aí alguns exemplos de números float, né? 3.1416 representando π, um número negativo aí menos 0.2. Números em notação científica, então se vocês olharem aí o número de Avogadro clássico, né? 6,02 vezes 10 a 23, como é representada uma notação científica em Python, né? Você coloca o número à base, né? No caso é 6.02. O expoente a gente sabe que é 10, então é por padrão 10. Então, quando a gente vê um E entre um número e outro, é porque esse E representa 10 elevado a alguma coisa. Então, aí esse número é 6,02 vezes 10 a 23. Assim como a gente tem um número muito pequeno aí, que é menos 4,7658, vezes 10 elevado a menos, vezes 10 elevado a menos 230. E o zero aí também é o zero flutuante. A gente também em Python tem números complexos, é mais raro da gente usar, mas preciso na engenharia, na física, muitas vezes na matemática, né? Então, como a gente representa números complexos em Python? O tipo é o complex e basta você colocar um J na parte fracionária. Então, você coloca um primeiro número, né, da parte inteira, ou desculpa, a parte real, e a parte imaginária é separada, né, da parte inteira por um operador mais ou menos, e deve ter um J no final. A gente tem o tipo de dado lógico, também clássico, né? Pode ser verdadeiro ou falso. Em Python, a gente usa true e false, true com T maiúsculo e false com F maiúsculo. E apenas esses dois valores são possíveis para um tipo booleano ou lógico. E a gente tem o tipo string, que é o tipo textual, que é um texto que pode ter um caractere, 2 caracteres, 10 caracteres, quantos caracteres for necessário, ou até 0 caracteres, né? Esses strings são representados como textos entre apóstrofos ou textos entre aspas. Aqui tem alguns exemplos, né? Por exemplo, a letra A é representada como apóstrofo A, apóstrofo. Poderia ser aspas A, aspas, como é o caso do Z ali que vocês estão vendo. A gente também tem outras palavras aqui, simples ou compostas. Por exemplo, você tem aqui a palavra casa, como você tem a palavra casa grande. Reparem que a palavra casa tem 4 caracteres, né? C-A-S-A, enquanto que a palavra casa grande, ela tem 11 caracteres. Ela tem os 4 de casa, ela tem um caractere espaço que conta como caractere, e ela tem os 6 de grande. Certo? A gente tem aí um outro que vocês devem estar vendo aí, um apóstrofo, um espaço e um apóstrofo, que é simplesmente o caractere de espaço. E a gente tem o seguinte, que são 2 apóstrofos sem nada no meio, que é a string vazia, é o texto vazio, é um texto sem nada. Assim como as 2 aspas vazias aqui, vocês podem ver. Strings podem ter não só letras, mas também números e símbolos, né, que estejam disponíveis na sua linguagem de programação, de acordo com o conjunto de caracteres que você utiliza, seja ASCII ou seja Unicode. Enfim, aqui vocês veem algumas strings que utilizam letras, números e símbolos.
Esses tipos de dados geralmente são usados, são guardados na memória na forma de variáveis, né? Então, eu já mencionei numa outra aula que variável, numa linguagem de programação ou em computação de modo geral, não é visto como uma variável na matemática. Então, quando a gente fala de variável em programação, a gente está falando não de uma incógnita, né? Numa equação você quer resolver e encontrar o valor daquela equação, mas como um espaço na memória onde se podem guardar valores. Os valores podem ser de qualquer tipo, desses que vocês viram no slide anterior. Podem ser números inteiros reais, podem ser complexos, booleanos, podem ser textos. O fato é que é possível guardar dentro de uma variável um valor. Né? E então a variável é um espaço de memória, um espaço de memória com nome. Né? Esse nome é como se fosse um rótulo, né, que diz, olha, se eu for procurar na memória, né, a variável nome, eu tenho que procurar, né, em que posição de memória eu vou colocar os valores, né, da variável nome. Aqui no caso a gente tem um exemplo da variável nota, que assume o valor 7 real. E se eu fizer um print nota, né, se quiser mostrar na tela o valor de nota, vai ser mostrado 7. Então, de maneira bem simples, né? Se eu fizer aqui, nota recebe o valor 7. Então, se eu fizer print nota, ou simplesmente nota, né? Eu vou ter este valor. E a variável, né, pelo nome já diz, né, eu posso mudar os seus valores. Então, se eu quiser fazer nota assumir o valor 10, e eu fizer o aqui, vocês vão ver que ela assume um valor 10. Ela mudou de valor, ela variou, né? Uma variável pode modificar seus valores. Mas o fato é que nota representa o quê? Representa um espaço de memória, né, que é alocado por seu programa, e o interpretador Python cuida disso. E nesse espaço de memória você pode ir lá e colocar um valor diferente a cada momento. Então, comecei colocando o 7, depois troquei o 7 e coloquei o 10. Num dado momento, uma variável ela tem apenas um valor. Né? Esse valor é determinístico, ele não varia com probabilidade, ele é sempre um dado valor. Bom, enfim, isso é uma definição de variáveis. Se eu quiser continuar aqui, vou continuar, né, falando de declaração e uso de variáveis. Quando a gente falou de pseudocódigo, a gente falou que era importante declarar variáveis. Na linguagem C, nós precisamos explicitamente declarar variáveis. Na linguagem Java, também. Mas na linguagem como Python e outras linguagens como Ruby, a gente não tem essa obrigação. Então, se eu menciono uma variável pela primeira vez, automaticamente o interpretador Python já se encarrega de guardar o espaço na memória para essa variável. Então, não preciso declará-la explicitamente. Bom, variáveis são muito usadas com um operador que a gente chama de operador de atribuição. Né? E a atribuição de uma variável, né, significa colocar algo na memória. Né? Então, aqui, olhem para esse exemplo, né, para vocês entenderem melhor a metáfora que nós fazemos comumente para variáveis. Então, a gente considera que a memória é esse conjunto de caixinhas aqui, né, que cada uma dessas caixinhas pode guardar um valor momentaneamente. Né? Então, digamos que eu crio a variável x, e ao criar a variável x, então, o interpretador Python, ao mencionar x pela primeira vez, o interpretador Python, então, reserva um espaço na memória para x. Quando você liga o computador, né, alguma coisa está lá naquela posição de memória, né? Bits 0 e 1 combinados vão dar alguma coisa, que a gente não sabe o que tem lá, a gente diz que tem lixo, né, naquela posição de memória, a gente não sabe. Mas é claro, na primeira vez que você colocar um valor numa variável, é como se você estivesse, né, abrindo a gaveta que tem aquela variável, né, e colocando uma folhinha de papel com o valor, por exemplo, aqui, o valor
primeiro que eu coloco nessa variável é a soma de 4 mais 3. Então, o valor 7 será colocado ao executar essa linha de código, e aí ele será imediatamente, assumirá imediatamente o valor ali nessa posição de memória. Se eu passo para a linha seguinte, onde eu faço x receber o valor 9, aquele valor 7 que estava ali antes, ele é desprezado, ele é perdido, e automaticamente esse valor é modificado, né, para 9. Então, a variável tem essa característica, né? Ele não é uma incógnita como em matemática, ele é uma caixinha de valores, e esses valores podem mudar. E num dado momento, numa dada instrução de memória, ela tem apenas, numa dada instrução de programa, a variável tem apenas um único valor, ok? Nós usamos, né, como eu falei, esse operador de atribuição aqui que vocês estão vendo aqui, né, que é o igual. Eu tenho que falar um pouco dele, né? Igual é uma tradição na computação. Na verdade, o ideal seria que as linguagens usassem um operador que tivesse mais um sentido mais fácil de compreender e que não confundisse com a igualdade que a gente faz na matemática, seja em equações, seja em comparações lógicas, né? Aqui, no caso, quando a gente usa o operador de atribuição, né, a gente, lá no pseudocódigo ele chamava de seta, aqui ele é o operador igual. E esse operador simplesmente armazena um valor numa dada variável. Ele coloca numa posição de memória, né, com um rótulo de uma variável, um certo valor. Então, por exemplo, aqui, quando eu fiz nota igual a 7 mais 8 mais 6 dividido por 3, é que eu estou tirando a média, né, dessas três notas e colocando o seu resultado, né, que nesse caso aqui é 7, e dentro da variável nota. Esses valores podem ser colocados tanto em variáveis como em constantes. Constantes eu falo mais à frente, por enquanto vamos manter somente falando de variáveis. Mas vale entender, né, como é que o computador interpreta essa instrução. Nota igual a 7 mais 8 mais 6 dividido por 3. A gente pode falar assim: atribua à variável nota o valor desta expressão matemática, dessa expressão aritmética. Então, primeiro, calcule o valor da expressão aritmética e pegue o seu resultado e jogue dentro da variável nota. Então, como é que é o processo, né, de atribuição de uma variável? Primeiro, olha o que está à direita do igual, certo? Avalie o resultado, calcule, né, o que tem que ser calculado. E aí depois pegue esse resultado, né, esse valor, e armazene-o na variável à esquerda. Na esquerda de um igual, neste caso, tem que ser sempre uma variável. E toda vez que eu faço uma atribuição, o valor anterior da variável é perdido. Aí fica a pergunta para vocês, né? Qual é o valor das variáveis ao final de cada operação? A primeira é fácil, né? Se eu faço aqui x igual a 4, o que vocês acham que vai aparecer se eu escrever aqui x? Isso é óbvio, né? Vai aparecer o 4. Agora, se eu fizer y é igual a x mais 3, o que vai aparecer, então, no nosso resultado, né? Porque aqui, por enquanto, eu só fiz a atribuição. Os valores estão guardados na memória. X já tinha sido guardado antes, né, como 4, e agora tem um novo valor de y guardado na memória. Qual seria este valor, gente? Bom, aí, como eu disse, né, faz a avaliação primeiro do que está à direita. O que está à direita? Bom, é x mais 3. Mas quem é o valor atual de x nesse momento que eu estou executando a segunda linha, né, do y? Bom, o valor atual de x até o presente é 4. Então, se é 4, 4 mais 3, 7, o valor de y, então, vai ser 7. Depois, eu estou fazendo uma outra operação e atribuindo o seu resultado a z. Então, z é y mais 2, ou vezes 2. Então, qual é o valor final de z? Bom, depende de y. E se y é 7, então z vai ser, nesse caso, 14. Então, se eu fizer aqui z, claro que ele vai ser 14. Esse outro, essa última operação de atribuição, que às vezes confunde alguns novos desenvolvedores, né? Porque
costumam pensar em termos de matemática e olha assim, poxa, x é igual a z mais x. Bom, então eu vou passar o x para o outro lado, vou cancelar e z vai ser igual a zero. Mas aqui a gente não está falando de equações, aqui a gente não está resolvendo equações, a gente está na computação, no domínio da computação. Essa é uma operação de atribuição. Então, o que eu vou fazer quando eu faço z ou x igual a z mais x? Bom, z mais x depende do valor atual de z e do valor atual de x. Nesse momento aqui que eu executei essa instrução, o valor de z era 14 e o valor de x era 4, não é isso? Qualquer dúvida? Você pode resgatar, né? Z era 14. E x, bom, x já agora já não é mais 4. Por que x não é mais 4? Porque, bom, x era 4. Mas foi pego, então, nessa operação de atribuição, o valor 14 de z com o valor 4 de x, somado, 18. E esse novo valor 18 foi colocado na variável x. Se a gente fizer aqui o x, o resultado vocês vão ver que x é 18. Então, olhe sempre uma atribuição comum. Avalie o resultado da expressão do lado direito. Então, no caso, z mais x, você vai buscar na memória o valor atual de z e o valor atual de x. Você vai somar, vai executar essa expressão, vai dar o valor 18, você vai colocar esse valor 18 na variável x. Se você for buscar depois na memória o valor de x, na próxima vez, após passar por essa instrução, ele será 18. Por quê? Porque a gente fez essa atribuição. Então, né, sobre variáveis, é isso que eu queria falar nesse primeiro momento, né? Depois a gente continua com essa introdução à programação em Python.